A terça-feira foi de tempo bastante instável no sul do país. Várias cidades, especialmente do Rio Grande do Sul, tiveram um dia muito chuvoso, o que só mantém o sinal de alerta para o Rio Grande do Sul. Quem chega com as informações do tempo é Marco Antônio Mendes. Marco, você ontem já tinha nos alertado da volta dessa chuva. Vimos cenas de alagamento novamente no Rio Grande do Sul. E qual é a previsão? Se mantém essa previsão? Oi, Thaís, boa noite para você. Para você que acompanha a gente também, pois essa chuva ainda deve ficar bastante concentrada no Rio Grande do Sul. Mas o que a gente vai ver amanhã, então, é que essa chuva ela vai um pouco além também, atingindo algumas outras cidades de Santa Catarina, Paraná, principalmente também. É importante a gente lembrar que, apesar de o fim de semana ter chovido muito em tão pouco tempo, esse padrão não vem se repetindo desde segunda-feira. Tem sido aquele chove, para, uma hora cai um aguaceirão, depois o céu dá uma limpada. É o típico dessa época do ano no sul do país. Vamos acompanhar as últimas imagens de satélite para ver o que está acontecendo. E veja, até parece que o céu no Rio Grande do Sul está limpo nesse momento, né? E isso realmente indica uma leve melhora nesse momento. Mas existe um fluxo de umidade ainda muito alto por causa de uma área de baixa pressão que vem atuando principalmente sobre o Paraguai. Além disso, uma frente fria também está se deslocando para o mar. E isso tudo acaba reforçando, então, a formação de nuvens carregadas. Mas tem um outro fator que chama atenção nisso tudo. É aquela famosa área de alta pressão que atua com força no sudeste e no centro-oeste do país. Ela funciona como uma grande bolha de ar quente e seco que bloqueia a atmosfera. E isso faz com que essas chuvas elas continuem estacionadas no sul do país sem conseguir avançar para outras regiões. Para amanhã, a chuva volta a cair de forma generalizada no Rio Grande do Sul. Mas os temporais eles ficam concentrados basicamente sobre o noroeste, o centro e também o sul do estado. Também a possibilidade de chuvas nessa faixa azul, do sul de Mato Grosso do Sul até o litoral sul de Santa Catarina. Nas outras cidades catarinenses e paranaenses, o que a gente vai ver é basicamente tempo bastante firme. A gente separou algumas cidades que devem ter um dia de muita instabilidade amanhã. Previsão de chuva, assim, um pouco mais moderada, basicamente, em Caxias do Sul, com apenas 15 milímetros de chuva. Passo Fundo, basicamente a mesma coisa, 25 milímetros. Já Pelotas, Porto Alegre e Santa Maria, aí a chuva pode vir com muito mais intensidade. Em todas essas cidades, apesar da chuva, a quarta-feira deve ter, assim, momentos de melhoria e até um certo abafamento para essa época do ano, Thaís. Agora, Marco, essa época do ano costuma chover lá para cima também, norte e nordeste, e é isso mesmo que vai acontecer? Pois é, esse padrão de chuva no norte e nordeste continua algumas cidades tendo algum temporal um pouco mais forte do que vinha registrando nesses últimos dias. O que a gente vai ver é que algumas cidades devem ter, então, essa chuva nessa quarta-feira. Vamos ver como é que fica, então, o tempo amanhã, então, porque tem muita instabilidade, principalmente no Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e parte do Pará também. Aí toda a costa do Nordeste também deve ter um dia marcado por alguma chuva com períodos de sol. E aí eu chamo a atenção para o mar, que continua bastante agitado, do Alagoas até o Rio Grande do Norte também. E essas capitais que a gente vai ver agora são as que devem registrar o maior volume de chuva. Em Boa Vista, amanhã estão sendo esperados cerca de 30 milímetros de chuva. É um acumulado de chuva bastante grande. Maceió, um pouco menos, cerca de 15 milímetros. Agora, no Recife e também em Salvador, a chuva dá uma apertada, possibilidade de temporais aqui beirando aos acumulados de 25 milímetros. Já as temperaturas nessas cidades se mantêm bastante altas, todas com mínimas aqui na casa dos 20 graus, máxima beirando praticamente os 30 graus. No centro do país, o ar quente e seco continua impedindo o avanço de nuvens de chuva. Ou seja, vamos ter mais um dia com tempo firme em toda essa grande área em laranja que a gente vê aqui no mapa. É importante lembrar que em grande parte do interior do país, esse mesmo é um período de chuva assim, um pouco mais escassa, né? O que não é normal são as temperaturas tão altas durante a tarde em algumas regiões. Vamos ver as capitais que vão ter uma amplitude térmica alta nessa quarta-feira.
Veja, Belo Horizonte começa o dia amanhã com 13 graus e aí no meio da tarde vai aos 27. A gente tem uma amplitude térmica aí de 14 graus. Brasília também começa o dia com uma temperatura amena, basicamente até geladinha, né? 13 graus e aumenta até os 28, amplitude de 15 graus. Agora veja o que acontece em Goiânia e também no Rio de Janeiro. A temperatura máxima, ela passa dos 30 graus. Do período da manhã até o meio da tarde, vão ser entre 16 e 17 graus de diferença. Uma subida extrema num único dia, haja saúde, né? Essas temperaturas altas também devem ser o padrão para amanhã. A exceção é Porto Alegre, que tem uma temperatura máxima estacionada ali nos 24 graus. Todas as outras beirando ou então passando dos 30 graus. E a previsão é que esse veranico que a gente vem passando, né, continue ainda pelo menos até semana que vem, dia 24 de junho. Eu estou aqui contando as horas, eu não vejo a hora de esse veranico por fim acabar, mas é importante a gente lembrar, Thaís, a gente está só a 2 dias do inverno. E olha só o que a gente vem passando. Cadê o frio, Cadê? Marco Antônio? Cadê o frio, gente do céu? Um calor danado. Eu estava vendo o tempo do Rio de Janeiro, os cariocas devem sair de casa de cachecol, bota 18 casacos, no meio do dia tira tudo, né? Não, no meio do dia eles já cebola. levam biquíni, sunga para ir para a praia. Exatamente. Mas olha, a gente brinca aqui, mas tem um efeito perverso que está acontecendo dessa secura, que são os incêndios e uma preocupação muito grande com o bioma do Pantanal, que tem sofrido bastante já com essa seca, Marco. Pois é, Thaís, é uma situação que preocupa bastante, né? A gente sabe que o Pantanal está sendo consumido pelo fogo mais uma vez. Claro, a gente não descarta a possibilidade de fogos, incêndios criminosos, mas o tempo seco e quente acaba ainda estimulando e potencializando ainda mais esses incêndios, né? A temporada das chamas no Pantanal deveria começar só no mês que vem, mas aí por causa desse tempo quente e seco, as queimadas começaram antes e estão ainda mais intensas. A gente separou algumas informações sobre o que vem acontecendo, principalmente em Corumbá, em Mato Grosso do Sul, que é conhecida como a capital do Pantanal. E os dados são alarmantes, porque a última chuva relevante que caiu lá foi em fevereiro, com cerca de 221 milímetros de chuva distribuídos por todo o mês. Até agora, a chuva veio muito irregular, praticamente nada de fevereiro até agora. Já as temperaturas na cidade, elas andam bem fora do comum. Nessas últimas semanas, veja, elas estão beirando aí, passando dos 5 graus acima da média. Os termômetros deveriam estar marcando entre 29 graus, mas agora estão ficando ali entre 34 e 35 graus. E aí, sem chuva e com calor, o tempo fica seco, a vegetação fica seca, não tem umidade no solo, né? Corumbá, gente, é a cidade com mais focos de incêndio do país neste ano até agora. Veja, foram mais de 1.200 focos registrados até agora, neste momento, na cidade. E o que a gente continua vendo, então, né, Thaís Herédia? Essa tragédia, mais uma vez, atingindo o Pantanal. A gente sabe, é um período normal, né? Acontece esse período de incêndio, mas ele veio com antecedência e está muito mais intenso, que só gera preocupação. Não tem como negar a mudança climática, o aquecimento climático, né, meu caro? Marco, obrigada. Boa noite para você. Boa noite, Thaís.